continuamos fazendo o nosso programa em homenagem a Odete Costa. Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Sal. Ao nosso lado, Napoleão Xavier, advogado, Celinha Vilela, jornalista, e Wanda, que foi a dama de companhia dela nos últimos anos, né, Wanda? Nós vamos começar com o Napo. Napo, fale um pouco da sua relação com a Odete pra gente. Minha relação com a Odete nasceu quando ela trabalhava na Folha da... Aliás, nasceu em Lavínia, quando ela era professora. Sim. Depois, como jornalista já, depois dela ter passado por alguns órgãos, na Tribuna do Noroeste, onde eu iniciei minha efêmera carreira de jornalista, a convite do... Como efêmera, você escreve até hoje? Não, mas é aquela ritual, um colunista, etc., né? Com a coluna Hora H. Sim. E a Odete era muito ciosa do seu pedaço. Sim. E ela não gostava que ninguém Adorei interferisse. ciosa do seu pedaço. Ela não gostava que ninguém interferisse e realmente nós tivemos alguns embates. E depois eu, amadurecendo, entendi que ela tinha razão pelo voluntariado dela, pelo que ela representava, né? Ela sempre teve essa noção de que o colonismo seria coisa dela exclusivamente. Né? Sim. Então eu passei por isso. Depois nos tornamos grandes amigos. Ela chegou a dizer a algumas pessoas, e a mim pessoalmente, que gostaria de que eu fosse o filho que ela não teve. A dona Marilene Magri acabou de sair daqui e me disse no intervalo, quando ela viu você aguardando para ser entrevistado, que você é o filho que Odete queria ter tido. Para mim até é honroso, né? Sem dúvida. É honroso, nós tivemos um relacionamento muito bom futuramente, aprendi a entendê-la. Né? Tanto é verdade que, algum tempo antes do desaparecimento dela, ela me telefonou e disse que estava convidando a mim e ao Hélio Negri, sem as esposas. Sem as esposas, adorei essa. Para que fôssemos jantar no Fetiche. E o Hélio queria saber o motivo, também não sabia. Inclusive, eu convidei o Hélio para estar aqui hoje, ele não pôde estar conosco. Exatamente. E lá chegando com aquele ritual, com a noblesse da dona Odete Costa, tudo adredemente preparado, foi fluindo a conversa e ela chegou a dizer então o seguinte, que ela estava convidando o Hélio e a mim, que ela sabia que quando ela partisse nós assumiríamos a responsabilidade de não deixar o seu nome esquecido. Nós iríamos sempre lembrar dela. E à medida do possível... E você está aqui fazendo isso hoje, inclusive. À medida do possível, eu tenho feito isso mesmo, porque reconheço nela as qualidades cívicas. Quem se lembra dos desfiles de 7 de setembro que ela comandava na Rádio Cultura? Aquilo é uma apoteose verdadeira. Na Rádio Cultura? Na Rádio Cultura. Ela fazia o discurso ao vivo na rua. Aliás, o desfile de 7 de setembro, ela que anunciava quem passava. Que época é isso, Napo? Isso há 60 anos atrás. Entendeu? E depois dela como professora, ela como organizadora de eventos, com todo aquele espírito meio restrito dela, no sentido de não dividir. Sim. Ela gostava de comandar. Ela demarcava o território. Demarcava o território e brigava por ele. Mas ela era leal e ela, quando se compunha com alguma pessoa, ela dava uma demonstração de afeto, de amizade. Então nós temos de reconhecer esse valor que ela teve e principalmente quando ela enveredou também por esse caminho da história de Araçatuba. Deve ser reconhecido, é um trabalho hercúleo, ela e o Célio Pinheiro. Então ela fez por merecer realmente essa participação, essa lembrança e essa homenagem que você não deixa de fazer para ela com essa reportagem, com essa gravação, que eu acho que ela fez por merecer realmente. A Odete Costa, o jornalismo dela, a coluna dela, era a família dela. Era a família dela? Verdade. É verdade. É verdade, Celia. Você sabe que a Marilene Magri me falou no intervalo, a hora que ela estava saindo, que ela acha que Araçatuba precisa ter uma praça com o nome Odete Costa e que ela já se propôs a doar o busto. Tá? Então nós faremos isso. Eu concordo. Eu também concordo. Sem demérito de ninguém, tem tanta gente que não fez
nada, tem. Mas nós não podemos esquecer que a Marilene está em campanha, né? Não, mas não tem importância. Quem rende em campanha tá bom também. Se deixar alguma coisa, Lógico. pode render. Celinha, e a sua relação? Bom, eu assim, complementando o que o doutor Napoleão, nosso amigo Napo, né, estava falando, eu acho que a Odete Costa, ela transcende a figura da colunista social. Exatamente por isso, ela se envolvia com atividades cívicas, ela era professora, ela era uma mulher assim, de personalidade muito forte, autoritária, e ela deixou um legado muito grande para Araçatuba, embora no seu enterro dava-se para contar nos dedos as pessoas que lá estavam. Nós vamos falar sobre isso, inclusive, com a Wanda. O que é que ela falava disso? A Wanda que esteve com ela nos últimos dias. Algumas pessoas comentaram, os mais chegados, né, Napo, que não havia quase. Verdade. Não sei se é pelo fato dela não ter tido filhos, então... Não, acho que é pelo fato de ela não estar mais fazendo as colunas, né? Talvez. É uma coisa assim que me deixou um tanto quanto... Você ficou preocupada com o seu, mas você tem filhos. Com o meu até que não fiquei tanto, porque eu não faço questão de velório. Será que não? Mas isso nós vamos deixar para conversar na sua entrevista, né? Se explica, né? O rei morreu, viva o rei, né? Viva o rei, Agora, veja bem, se fosse o contrário, se o professor Almir tivesse falecido antes, todos. e a Odete estivesse ali comandando o velório, multidões de pessoas. Desde que ela estivesse fazendo a coluna também, né? É importante delimitar muito bem, né, Napo, você que foi colunista, quem são os amigos de fato. Isso eu sempre disse a você, né? também, Com certeza. Pra filtrar. Agora, Arthur, eu tenho assim umas lembranças da Odete, né? Inclusive eu não conseguia chamá-la de Dona Odete, embora com diferenças muito grandes, décadas, né? Mas ela tinha um comentário que ela fazia que eu me divertia muito. Ela falava assim, há dois tipos que eu não gosto. É aquele que quer sair sempre e aquele que não quer sair nunca. Atrapalha a coluna. Atrapalha a coluna, né? O dinamismo. E ela era assim, tinha muita perspicácia, uma ironia fina, um humor assim, tinha um senso de humor incrível. Celinha, o editor podia mexer no texto dela? Não, inclusive uma vez teve uma reunião aqui que, nossa senhora, sabe? Ela não se conformava, porque afinal de contas ela era uma poliglota, professora. E o editor, não o editor-chefe, um dos editores, queria corrigir o texto dela, mas ela ficou uma onça. Eu quero registrar, inclusive, que a Cidinha Baracate, que nos deu a entrevista aqui também, ao sair, comentando comigo que a Dona Odete era profunda conhecedora da língua portuguesa e tinha grande capacidade de oratória natural, de improviso. Com certeza. Não é? Com certeza. Ô, Celinha, mas e o seu relacionamento com ela? Eu queria saber assim. Olha, o meu relacionamento com ela foi muito bom pelo seguinte... Ela tinha o espaço dela, ela veio para a Folha da Região bem depois, anos depois que eu já estava aqui. Sim. Só que ela era Odete Costa e eu ainda não era a Célia Vilela no sentido de tantos anos de ofício, né? Então ela chegou, ela tinha mais colunas do que eu, obviamente, eu sempre a respeitei, até pelo lado autoritário dela, porque seria muito difícil eu, assim, com 30 anos de diferença para ela, querer galgar algum espaço, até porque a gente consegue isso, a meu ver, no decorrer da vida, né? Nunca houve competição entre vocês? Não houve, porque eu me colocava no meu lugar, ela era Odete Costa e eu era alguém que, embora já estivesse antes na Folha da Região, era uma pessoa ainda que estava começando, digamos assim, né? Você queria falar mais alguma coisa? Não, assim, teria muitas coisas para falar, né, Arthur? Só um pouquinho de coisa mais. Dizer, da minha impressão, a Odete foi se adocicando com o tempo. Ah, é? Ela acicatava as pessoas, ela trombava, brigava, enfrentava, porque ela trazia aquela imagem dela de mestre escola, de professora da palmatória. Com o tempo ela foi se adocicando. Foi. Ela passou inclusive a ter nos últimos anos, desculpe eu cortar, mas é dentro desse assunto. Nos últimos anos, eu passei a ter mais colunas do que ela, por decisão dos editores, etc. Né? Até porque eu já mergulhei de cara na era tecnológica, tudo. E eu percebi que ela teve com dificuldade, mas ela
teve uma aceitação em relação a Acatou isso. bem. E nunca veio brigar ou discutir, ao contrário, sabe? E ela sempre me respeitou também. Agora nós vamos... Até me elogiava. Ah, é?